Tá bom, eu assisti a série do Jeffrey Dahmer e eu tenho comentários. Mas antes, eu preciso avisar que a série contém gatilhos, LGBTfobia, racismo, violência íntima, pessoas se alimentando de outras pessoas e crimes em séries. E a classificação indicativa da série é para maiores de 18 anos. Agora fica aí que eu já trago os comentários. Tá bom, oi zumbis, eu sou a Pri, esse é o Necrotério, e esse é o primeiro vídeo nesse formato comentando filmes e séries criminais que eu trago aqui pro canal. Se vocês gostarem, eu trago mais vezes. Agora vamos falar da série. Primeiro de tudo, a série ela é uma dramatização baseada em fatos reais do caso Jeffrey Dahmer, que ficou conhecido como o Canibal de Milwaukee. Ela tem no elenco o Evan Peters, que interpretou o personagem Tate em American Horror Story. E ele faz um trabalho fantástico interpretando o próprio Jeffrey Dahmer. A série também, ela pula bastante no tempo. Ela vai e volta muito no tempo. Entre a época em que o Jeffrey foi preso e a sua infância e adolescência. O que eu particularmente não gosto muito. Eu prefiro uma ordem cronológica mais certinha. Mas isso não interfere no acompanhamento da série. Você consegue acompanhar a série tranquilamente, mesmo ela pulando bastante no tempo. Isso é só algo pessoal meu, que eu que não gosto e, enfim. A série, ela funciona como se fosse, ela é mostrada como se fosse o Jeffrey confessando seus crimes. Ela começa logo de cara com a prisão do Jeffrey e aí ela vai passear no tempo entre o interrogatório do Jeffrey, logo depois que ele foi preso, e a sua infância e adolescência. A série também mostra alguns trechos do julgamento, também dramatiza, no caso, alguns pontos do julgamento do Jeffrey e a vida das famílias das vítimas depois do Jeffrey ter desvivido as pessoas das suas famílias. A série também, por se tratar de uma série de crimes em série contra pessoas pretas, a série sim tem bastante representatividade preta. Até porque o Jeffrey, ele era um cara branco que morava num bairro periférico em que a maioria das pessoas que moravam nesse bairro eram pessoas pretas e também periféricas. E o Jeffrey fazia isso de propósito, porque ele sabia que crimes contra pessoas pretas e periféricas, geralmente a investigação demora um pouco para começar e nem sempre ela é levada muito a sério por conta do racismo existente lá nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, tá? Então fiquem sabendo disso. Uma outra coisa também é que a gente vai passar muita raiva justamente por conta disso. Principalmente em um dos momentos em que uma das pessoas que o Jeffrey levou para o seu apartamento conseguiu fugir. Mas, depois que a polícia foi chamada, porque o rapaz estava desnorteado, o Jeffrey conversou com a polícia, falou que o menino era namorado dele, isso, aquilo, e a polícia acompanhou esse menino de volta para o apartamento do Jeffrey. E sim, esse menino, ele era um menino indígena, se eu não me engano, de descendência indígena, então essa parte deu bastante raiva, só para vocês terem uma noção do que esperar da série. Em resumo, a série é muito boa. Agora, alguns pontos que eu gostaria que tivessem sido abordados na série e que não foi abordado na série, mas eu gostaria que tivesse, é o tempo do Jeffrey no exército. Sim, ele passou um tempo no exército e a série, ela mostra a infância dele, depois ela passa para ele já um jovem adulto, depois dele ter saído do exército e dele trabalhar em empregos aleatórios. Eu achei que seria interessante se tivesse um pouco do tempo dele no exército. Mas, de novo, isso não interfere em você entender o que aconteceu na época. Uma outra coisa também que eu não curti muito na série foi já mais pro final dela, em que
a série mistura um outro caso que aconteceu na mesma época em que o Jeffrey foi preso, que a série mistura esse segundo caso ali, traz a dramatização desse segundo caso. Eu não achei isso muito legal, eu não achei interessante isso, até porque esse outro caso mostrado na série vale uma série dele próprio. Então eu achei que poderia ter passado sem, não era necessário ter esse segundo caso mostrado na série. Mas isso só acontece mais pro final. Uma outra coisa também que eu achei, e agora uma coisa legal que eu gostei da série também, é, assim, é uma cena curtinha da série que mostra, que eu achei interessante, isso eu tô falando como pessoa sem deficiência, que eu achei interessante é a representatividade de pessoas surdas, que basicamente são 3 garotos pretos, LGBTs e surdos que estão num bar conversando usando o American Sign Language, que é a língua, o idioma de sinais dos Estados Unidos. Sim, existem diferentes idiomas de sinais para diferentes países. Aqui no Brasil é a Libras, lá nos Estados Unidos é o ASL, American Sign Language. E sim, são diferentes. E eu achei interessante porque mostra esses 3 rapazes conversando, assim, simplesmente existindo, sem serem colocados naquela caixinha de exemplo de superação ou na caixinha de pessoas que a gente tem que ter pena. Não, são simplesmente pessoas surdas conversando. E eu achei isso fantástico, porque normalmente em séries a gente não vê tanto representação de pessoas com deficiência de forma bem feita. E eu tô falando isso como uma pessoa sem deficiência. Se você é uma pessoa com deficiência, eu vou pôr legenda nesse vídeo, fica tranquilo. Eu quero que você comente pra mim se você assistiu essa série, o que você achou desse trecho. Uma outra coisa também que doeu na alma ao assistir a série foi o momento em que a personagem Glenda, que na série ela é a junção de 2 personagens da vida real, e ela realmente existiu. A Glenda realmente existiu, e ela não era vizinha de porta como a gente vê na série da Netflix. Ela morava no prédio em frente ao prédio de Jeffrey, mas ela suspeitava de que ele estava fazendo alguma coisa estranha. E a vizinha de porta do Jeffrey, ela também suspeitava de que o Jeffrey estava fazendo alguma coisa estranha. Então, foi a junção de 2 personagens, mas que pra série fez sentido. E um trecho que doeu na alma foi justamente um trecho dessa personagem que, por falar abertamente sobre os casos, sobre o que o Jeffrey fez pra mídia, ela acabou não só enfrentando represálias, como também o próprio racismo. Tá bom, vamos falar agora do final da série, que pra mim deixou um pouco a desejar. Eu não gostei do final da série do Jeffrey Dahmer. Por 2 motivos. Primeiro, porque eles misturaram esse segundo caso na série, que aconteceu sim, de fato, na mesma época, mas foi uma investigação completamente diferente e não foram os mesmos policiais nem o mesmo condado que investigou o segundo caso. Um outro ponto que também me fez não gostar muito do final da série foi o fato de que na série eles tentaram usar o exemplo de um outro caso bem mais antigo para tentar, de alguma forma, amenizar a pena que o Jeffrey Dahmer teria que cumprir. Isso eu também não gostei muito, até porque na vida real isso não foi feito. Na vida real ele aceitou a pena que ele tinha que cumprir lá. Então isso pra mim não ficou legal. Uma outra coisa também que eu não gostei no final da série foi algo que aconteceu foi uma disputa legal entre o pai e a mãe do Jeffrey. Eu realmente não gostei
desses momentos do final da série, mas essa é a minha opinião. Eu não sei se sou eu que tenho problema com os finais da série da Netflix, que 90% das vezes eu acabo não gostando. Eu tô falando aqui séries fictícias, séries de ficção ou baseado em fatos reais, beleza? Eu não curti o final. E vocês, já assistiram a série? Gostaram do final da série? Sou eu que tenho problema com o final da série ou é a Netflix que não sabe finalizar as séries? Deixa pra mim nos comentários. Eu vou ficando por aqui e se vocês gostarem desse tipo de formato de vídeo, eu trago mais vezes. Eu fui! Não se esquece de se inscrever no canal.